programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado aniversariante real, conforme convidado e confirmado, Sua Excelência o Prefeito Municipal Johnny Maicon retorna nesta edição de número 741 do programa Cidade Real, diretamente dos estúdios Rafael Jacu, neste dia 16 de maio de 2022, quando a nossa acolhedora cidade comemora 204 anos de existência. Não obstante a coincidência da data com o dia tradicional de exibição do programa, também teremos a oportunidade de ouvi-lo atentamente acerca de outros itens que não puderam ser tratados na edição da semana passada. Você que não assistiu, acesse as redes sociais da emissora ou baixe o aplicativo da TV Zoom para o seu celular. Um aplicativo muito simples de ser operado, não ocupa a memória em demasia do seu celular, e assista a edição da semana passada, que foi exibida ineditamente no dia 2 de maio. Sua Excelência, como sempre empolgado e eloquente, desenvolveu, durante praticamente todo o programa, questões relacionadas à saúde pública, tratando do Hospital Municipal Raul Sertã, como também abordando aspectos relacionados à construção de uma UPA de última geração, conforme a afirmação de Sua Excelência, no bairro de Olaria, substituindo o antigo prédio do SASE, que deverá ser demolido, conforme recomendação técnica da Secretaria de Obras, como também a construção, criação e funcionamento de um hospital das clínicas na região hoje funcionando a UPA de Conselheiro Paulino, ou seja, teremos aí um remanejamento de estruturas, e esse hospital das clínicas ele atenderá as demandas básicas, sobretudo da população que nos demanda diariamente, oriunda dos municípios vizinhos. Evidentemente que isso, entre outros aspectos, também contribui para uma melhor mobilidade do trânsito em nossa cidade. E, complementando, Sua Excelência também tratou de aspectos relacionados às unidades básicas de saúde, ao Hospital de Oncologia e também da reposição dos estoques de remédios nas farmácias das unidades de saúde pública em Nova Friburgo. Vale assistir atentamente, até porque certamente você poderá e deverá entender este cenário que não é simples, é complexo. Entretanto, conforme estou afirmando, outras questões ficaram pendentes. E isto posto, prefeito, queremos agradecer novamente o seu retorno, a sua cordialidade, gentileza, deferência em sempre comparecer ao programa Cidade Real, quando é aqui convidado. A direção da TV Zoom e a nossa produção do programa Cidade Real sentem-se absolutamente honradas com o seu retorno. Muito obrigado, Zuri. Estamos aqui num dia de grande celebração, 204 anos do município de Nova Friburgo. Sinto-me privilegiado de estar aqui 16 de maio, né, junto aí de uma programação tão importante, tão relevante de utilidade pública aí para toda a população. Iniciar aqui parabenizando a cada um dos friburguenses. Ótimo. Afinal de contas, são 204 anos Ótimo. De muito orgulho, de conquistas, de glórias. Então, a nossa eterna gratidão a todos aqueles que, desde as suas origens, tiveram aí grande parcela de contribuição, até os friburguenses atuais, nesse processo aí de desenvolvimento e progresso em todos os segmentos e sentidos da nossa cidade.
né? Então, todos nós temos aí um grande orgulho e satisfação de morarmos no coração do estado do Rio de Janeiro, que, sem sombra de dúvidas, uma das cidades mais encantadoras do planeta. Perfeito, a sua introdução é bastante pertinente, já saudando pelo aniversário, né? Ou seja, parabenizando toda a população, nascida aqui ou não importa. Exatamente. Mas que reside, que escolheu Nova Friburgo para trabalhar, viver e seguir a sua rotina de vida. E desta forma, prefeito, queremos invocar, se é que Sua Excelência me permite, o seu grande poder de síntese para que possamos tratar assuntos variados. E já inicio indagando acerca das relações políticas com Poder Legislativo Municipal e Governo Estadual, até porque, recentemente, houve, eu diria, um certo incômodo com a proposta do Executivo Municipal de alteração da Lei Orgânica Municipal, permitindo que o vice-prefeito Mário Sérgio Abreu atendesse um convite do governo estadual para ser superintendente da Subsecretaria de Projetos Especiais no que se refere à região serrana. Entretanto, isso causou certo incômodo que, me parece, foi acomodado. Isto posto, queremos ouvi-lo. Bem, Zuria, a nossa relação institucional, de modo geral, tem sido bastante positiva e tem caminhado no sentido propositivo de geração de resultados para o município de Nova Friburgo. Então, independentemente da ideologia, do partido, todos aqueles que querem, de alguma forma, ajudar o nosso município, sempre vai ter aí o nosso reconhecimento, né, e o nosso posicionamento favorável. Né? A gente sabe que, historicamente, muitos municípios, inclusive Nova Friburgo, sofreu, porque, às vezes, um determinado agente político de uma sigla partidária, e aí ele queria destinar uma emenda para a nossa cidade, tinha toda aquela disputa política sobressaindo ao interesse público. Isso não pode acontecer, certamente, em hipótese alguma. Certamente. Né? Então, a gente tem uma relação muito boa com a Câmara de Vereadores, também com o governo do Estado do Rio de Janeiro e também com o governo federal. Bem, a gente, nessa questão específica aí do Serginho, né? Ele recebeu o convite do Estado para assumir uma posição... Do próprio governador. Exatamente. Assumir uma posição de destaque, né? Para Nova Friburgo e para a região. Hoje a gente vive um cenário muito propício a grandes investimentos aqui na nossa cidade, daqui a pouco eu vou dizer alguns deles, né? Então, é uma grande oportunidade que nós temos de termos um representante do município na esfera do governo estadual, né? Para que a gente consiga aí mais investimentos e acelerar determinados processos. Por exemplo, na Secretaria de Infraestrutura e Obras, que nós temos alguns projetos protocolados. Na última vez que eu estive lá, nós tínhamos quase 800 projetos da fila, dos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Então, a gente precisa de força, de voz, para que esses processos caminhem de modo mais ágil, né? Para que a nossa comunidade friburguense seja atendida o mais rápido possível. E aí eu pergunto a cada um dos telespectadores, qual o prejuízo que vai gerar em desfavor do município essa alteração da lei orgânica municipal? Não é para favorecer o Serginho, como muitos disseram. É justamente para abrir uma oportunidade, uma flexibilização para que o vice-prefeito, independentemente de quem seja, né? Amanhã pode ser qualquer um de vocês que estão me assistindo aí, e aí imagine que o presidente no futuro convide o vice-prefeito para ser ministro. Hoje, a lei orgânica veda essa possibilidade. Aí o vice-prefeito vai deixar de ser um ministro, né, de Estado, porque há uma vedação na lei orgânica. Então, assim, a gente tem que ser coerente. Eu, enquanto estive na Câmara, votei favorável à época, inclusive em uma situação de alteração da lei orgânica que não era para favorecer o então vereador Sérgio Lobac, que estava assumindo uma cadeira na LERJ, mas era justamente para garantir um direito para todos os vereadores, que pode ser qualquer um dos que estão aí do outro lado da tela no futuro. Um vereador, vem candidato a deputado, fica como suplente. E aí, em algum momento, abre-se a oportunidade de ocupar uma cadeira na LERJ, né? A Constituição do município, que é a lei orgânica, não pode criar um impeditivo no sentido de dificultar, de gerar benefícios e de ter uma representatividade que vai defender os interesses da municipalidade, né? Então, de forma muito tranquila, né, encerrando especificamente esse assunto, Serginho, pergunto, qual o prejuízo que vai gerar? Absolutamente não, pelo contrário, vai gerar até economia, porque o Serginho não pode acumular os dois salários, ele tem que optar por um ou por outro. Claro,
ele vai estar do Estado, que é ligeiramente maior, pouca coisa maior, e aí a gente vai economizar aí o salário dele mensalmente. Sem dúvida. Né? Então, pelo contrário, não tem prejuízo, tem benefício. Mas então, a nossa relação com a Câmara de Vereadores, né, pelo menos com grande parte dos vereadores que querem dialogar, que querem construir uma cidade melhor. A gente tem conversado frequentemente, vereadores nos contactam pelo WhatsApp, nos ligam, a gente marca o encontro presencialmente, apresenta as suas ideias, as suas sugestões, as suas proposições, a gente vai com os vereadores, visita as comunidades, visualizamos com os nossos próprios olhos as necessidades, as demandas, a gente dá os devidos encaminhamentos, obedecendo aí um cronograma dentro de um planejamento estratégico. Né? Então, tanto é que nesse estreitamento de laços, no final do ano passado, a gente conseguiu promover conjuntamente uma mini reforma tributária em que a gente conseguiu, em nenhum momento, onerar, mas pelo contrário, desoneramos algumas taxas e impostos municipais e criamos também algumas facilitações. Né? A gente aumentou de 3 para 6 vezes o prazo aí de parcelamento de TBI, de 36 até 60 vezes aí o parcelamento para dívida ativa. A gente conseguiu, para esse ano 2022, ter um desconto de 50% nas taxas relativas à instalação de novas empresas. O município de Nova Friburgo, no ano de 2022, é um dos grandes destaques, né, no âmbito do Estado, uma das que mais abre empresas, né, e alguns outros benefícios aí em favor da população através dessa proximidade que a gente tem com a Câmara de Vereadores aqui na nossa cidade. Também aprovamos esse ano, né, um projeto de um dos setores mais atingidos no decorrer da pandemia, que foi o setor de eventos. Né, quero aqui parabenizar e enaltecer o vereador Max, que nos procurou no gabinete, apresentou a proposta e já, então, me manifestei positivamente. Então, foi aprovado na Câmara, nós sancionamos o projeto que, ao longo de 2022, garantirá um desconto de 70% nas taxas relativas a eventos de modo geral na nossa cidade. Né? Olha que positivo para o setor de eventos, e para 2023 vai ter um desconto aí de 35%. Então, essa parceria que a sociedade espera. Né? E agora, evidentemente que em algumas situações a gente percebe claramente que existem pessoas maldosas. Então, com esses tipos de vereadores, fica muito difícil um relacionamento porque não apresentam críticas construtivas. Pelo contrário, críticas destrutivas meramente políticas. Por exemplo, na semana passada, um determinado vereador fez uma publicação dizendo que está faltando agulha para aplicação de soro no Hospital Municipal Rosetã. Uma mentira. Mentira! Mentira. Ou seja, ele não teve apego à verdade. Exato. Foi malicioso, porque assim, ele poderia muito bem ter ido até o almoxarifado, poderia ter ido até a farmácia, poderia ter feito toda a apuração e ter chegado à conclusão de que tinha agulha. Isso é muito ruim para a população, porque gera um pânico, gera um desespero. Sem dúvida. Né? Então, assim, é uma crítica infundada. Né? Então, assim, igual a Câmara também aprovou lá um projeto de lei, aí nós vetamos e então houve toda aquela discussão, mas por que a questão da iluminação pública? Por que o prefeito vetou e papapá, aquela coisa toda? Só que o projeto era muito claro, a redação dele dizia que só poderia utilizar os recursos da CIP, que é a contribuição de iluminação pública, para manutenção da rede, né, de iluminação pública e possíveis melhorias. E não tinha previsão alguma da gente utilizar o recurso para pagar o consumo de energia. Isso na proposta de lei. Da proposta de lei. Correto. O que a gente paga mensalmente de energia supera a casa de R$1 milhão por mês só de consumo. Então, o que ia acontecer na prática? A gente ia ter mais de R$1 milhão por mês que não seria utilizado de contribuição de iluminação pública, o dinheiro ia ficar lá guardado, né, porque o que excede, e é isso, tem sido suficiente para aquisição de materiais, para alocação dos veículos de modo geral e para pessoal. Né? Então, a gente ia juntar mais de 12 milhões ao longo do ano de contribuição de iluminação pública, que a gente não poderia utilizar esses recursos, e o pior, nós gastaríamos de recursos próprios, fontes 0001, recursos que nós teríamos que tirar da saúde, da educação, da cultura, do esporte, do turismo, saneamento básico, da infraestrutura, para fazer essa compensação. Então, olha que irresponsabilidade. Né? Então, por isso que nós nos manifestamos contrários, e aí, não sei se é por falta de conhecimento, porque não estudou minimamente ou o suficiente, ou que é, de fato, maldoso, e acabou jogando aí para a plateia. Então, assim, eu estive na Câmara e diversas vezes eu
votei, me manifestei favorável a projetos do Executivo Municipal. O projeto era bom, ia gerar um benefício para a coletividade, sempre teve meu apoio, né? Então, assim, é esse tipo de política que a gente não pode permitir mais em nosso meio. E, é claro, a sociedade, de modo geral, tem percebido quem é quem nesse jogo político aqui na nossa cidade. É absolutamente natural ter oposição, cada um ter a sua manifestação, o seu posicionamento, só que... Contraditório é saudável. Exatamente. Tanto é que quando a gente observa determinadas críticas que são construtivas, é um momento que a gente para refletir e fala, opa, calma aí, liga um sinal de alerta, a gente percebe que precisa melhorar, precisa se realinhar, né, para que a gente avance aí como município de Nova Friburgo. Então, no que se refere à iluminação pública, fica mantido a legislação original. Exatamente. E esse consumo citado por Sua Excelência de mais de R$ 1 milhão se refere ao consumo dos próprios municipais, como também da iluminação pública. Não, esse mais de 1 milhão, só iluminação pública. Só iluminação porque pública. Hoje nós temos mais de 25 mil pontos de iluminação. Isso, e existe uma resolução da ANEEL que estabelece que, independentemente do ponto estar aceso ou não, se ele funciona 24 horas, se funciona 2 horas ou não funciona, todos os municípios do Brasil pagam por cada ponto tarifados. Energizado. Ou seja, a Energisa, que é a companhia que presta serviço na cidade, garante, né, a energia e, tendo a lâmpada ali ou não, o município paga e sempre foi assim. Sim. Então, é um custo assim, bastante elevado que o município tem que arcar mensalmente. Se não for pelos recursos de contribuição de iluminação pública, né, a gente vai ter que buscar uma outra fonte para fazer essa compensação. Então, o que o projeto visava, na verdade, era só o custo de manutenção, que, na verdade, é um custo muito menor do que o custo do consumo, por exemplo. Sem dúvida. E, prefeito, por conta deste tema, queremos avisar, informar e convidar a nossa expressiva audiência para a edição da próxima segunda-feira, também conhecido como dia 23 de maio, quando estaremos conversando e ouvindo atentamente o vereador Wellington Moreira, presidente da Câmara Municipal, por entendermos a sua importância, a sua relevância, e desta forma precisamos entender também este cenário a partir do Poder Legislativo. Prefeito, na sequência, em que foi citado propostas de desenvolvimento para Nova Friburgo que seriam apontadas durante essa gravação. E, recentemente, um grupo de empresários, de associações, esteve reunido com Sua Excelência, lançando e promovendo o programa Desenvolve Friburgo. Do que se trata? Bem, o Desenvolve Friburgo é um programa que nasceu, né, no coração de todos nós, mas principalmente aí da equipe, do nosso secretário de Fazenda, o André Motecchiari, inclusive uma pessoa super competente, dedicada, proativa, respeitada e credibilizada aqui no município de Nova Friburgo. Se me permite, com quem eu já conversei por um bom tempo, se colocou à disposição para, assim que possível, comparecer ao programa Cidade Real para explicar exclusivamente questões relacionadas à Secretaria de Fazenda, Finanças, Planejamento, enfim. Perfeitamente. Então, assim, o objetivo é a gente fortalecer as nossas vocações econômicas, a gente ter uma integração, uma conectividade frequente com os empresários da nossa cidade de modo geral, a gente enxergar quais são as principais demandas e necessidades, a gente visualizar, né, quais são as principais deficiências do mercado de trabalho, para que a gente consiga criar mecanismos e instrumentos para que a gente profissionalize, né, os friburguenses, para que essas lacunas sejam preenchidas e assim a gente consiga gerar o desenvolvimento econômico e, consequentemente, o desenvolvimento social. Né? Então, a gente tem aí um estreitamento com o governo do Estado do Rio de Janeiro, nessa relação institucional que é muito importante, inclusive com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, já houve uma sinalização que poucos municípios do Estado serão contemplados com condomínio industrial. O nosso município vai ser um desses, né? Então, a gente vai ter um grande condomínio industrial. A gente tem avançado aí em relação ao local que nós objetivamos implantar esse condomínio no futuro. Vai ser um passo muito grande para que a gente consiga avançar aí nessa importante pauta de desenvolvimento da nossa cidade. Também a gente está trazendo para Nova Friburgo a agência Resolve, uma agência do governo do Estado do Rio de Janeiro, em que a gente
vai ter aqui a união dos órgãos do Estado dentro de um mesmo ambiente, prestando toda assistência, todo apoio à nossa população, né? Então, é mais um presente que caminha de forma consonante com o desenvolvimento daqui da nossa cidade, né? E muito interessante, Zuri, que a gente tinha uma determinada área alimentícia que há muito tempo a gente ia fazendo licitação, tinha dificuldade, dando um deserto, aquela questão toda, e a gente teve uma reunião com as pessoas da área, de modo geral, foi explicado como é que é a licitação aqui no Friburgo, que esse é um dos objetivos também. São centenas de milhões de reais por ano em licitações, e para a gente é muito importante que as nossas empresas friburguenses ganhem, né? Então, foi tido aí um período de orientação, de conversação, de diálogo, e aí nós tivemos, né, uma licitação que até então tinha muitas dificuldades, ter empresas autenticamente friburguenses vencendo o pleito. E mais do que isso, nós queremos aproveitar toda a nossa expertise, toda a nossa tecnicidade da nossa equipe para a gente também preparar os nossos empresários para que eles ganhem não só as licitações de Nova Friburgo, mas ganhem também licitações de outros municípios. Capacitá-los. Exatamente, porque quando a gente avança nesse sentido, automaticamente a gente traz dinheiro de outros lugares para cá. Sem dúvida. A gente aumenta a empregabilidade, a gente aumenta a renda e, consequentemente, como resultado, aumenta a arrecadação do município. É mais dinheiro para a gente investir na qualidade de vida da população. Prefeito, por tratar de qualidade de vida e de presente para a população, me parece também que determinados moradores de algumas regiões entendem como sendo um presente o asfaltamento da rua onde moram, que por vezes estando ou recapeada de forma precária ou mesmo em terra batida, no período de chuva, saem e retornam para casa pisando na lama. No período de seca, em poeira. E a usina de asfalto, depois de algum tempo de paralisação, voltou a funcionar e me parece que está promovendo uma rotina frequente, sobretudo na periferia. Qual é o planejamento, qual é a meta a ser alcançada ainda na sua gestão no que se refere à utilização de asfaltamento pela nossa usina de asfalto? Bem, Zuri, na verdade, assim, a nossa usina ficou paralisada há cerca de 5 anos. Né? Foi um desperdício muito grande para o município, porque 5 anos em que, se ela estivesse funcionando, olha quantos quilômetros de recapeamento e de pavimentação asfáltica tinha sido feito. Quantas pessoas que hoje continuam caminhando na lama ou na poeira poderiam ter mais dignidade e maior capacidade de trafegabilidade, inclusive para o escoamento da produção, para a visita turística e principalmente, né, para o acesso, entrada e saída dos friburguenses. Então, desde o ano passado, nós reativamos a nossa usina de asfalto, nós temos uma parceria, um convênio com o DR, que a gente vai renovar agora, inclusive está agendando aí uma nova cerimônia para a gente assinar a renovação desse convênio. O Estado tem nos ajudado aí com o envio dos insumos, né, que o mais custoso desse processo. Eu tenho dito repetidas vezes que em algum momento, né, se tiver alguma dificuldade com o Estado, acredito que não vai ocorrer, mas se acontecer, nós temos totais condições de continuar, né, esse processo de asfaltamento aqui na nossa cidade. Hoje a gente tem uma empresa contratada para fazer a aplicação, nós temos uma outra empresa contratada para poder fazer a manutenção e a operacionalização da usina de asfalto, né? Então, a gente tem uma previsão aí de aproximadamente 100 quilômetros de asfalto. 100 quilômetros? 100 quilômetros de asfalto, asfaltando aí em torno de 50, 60 vias urbanas e rurais aqui do município de Nova Friburgo. Por isso que eu disse, Zuri, imagina, se ao longo da nossa gestão a gente faz 100 quilômetros, aí sendo renovada a nossa gestão ou não, quem vem depois da gente faz mais 100 quilômetros. De 100 quilômetros de um asfalto quente, de qualidade, que dura aí no mínimo uns 10 anos, menos um problema. Então, a gente tem hoje um dos grandes problemas no município, né, diante de um acumulado que a gente vê nos últimos anos em relação à condição da nossa estrada. Eu tive, por exemplo, a Pilões, há 2 semanas atrás, a estrada estava péssima. Né? Os moradores vieram conversar comigo no final e falaram: prefeito, a estrada está ruim. Eu falei: está ruim não, está péssimo. Né? A gente tem que melhorar essa estrada para vocês. Vocês são um dos maiores produtores, não é da região, não, é do Estado.
Então, o mínimo que o município tem que fazer é garantir dignidade e boas condições para fazer o escoamento da produção. Então, a gente está avançando aí nesse processo, né? Vai ser um grande legado, né, que a gente vai deixar para o município de Nova Friburgo, mas não só o asfaltamento. A gente também está no processo de aquisição de novos equipamentos, que os nossos equipamentos atualmente são completamente sucateados. Além disso, a gente já está agendado para o próximo dia 24 de maio um processo, né, de contratação para locação de equipamentos, enquanto a gente não compra, porque determinado equipamento está levando em 180 dias para entregar. A gente não pode esperar esse tempo inteiro. Tem coisas que nós vamos alugar, né, porque esses equipamentos nos ajudarão a melhorar as nossas estradas vicinais e também nos ajudarão nesse processo aí de fazer a base para que a gente então consiga fazer um asfalto de qualidade. Hoje, nós temos empresa terceirizada para fazer manutenção de veículos leves e pesados. Eu me lembro muito bem, Zuri, que quando o caminhão quebrava, ele ia para a oficina e ficava lá, ó, há muito, muito tempo. Daqui a pouco outro caminhão também tinha um problema, tirava a peça de um para o outro, isso quando não tinha malícia, má fé de enviar a peça para onde não deveria, né? E aí, por muitas das vezes, o caminhão ficava lá seminovo. Estou falando caminhão, pode ser um veículo, pode ser uma reta de escavadeira, qualquer equipamento que seja, uma ambulância, e ficava lá jogado, e quando a gente ia ver, ia para o leilão, vendia preço muito baixo. Tinha um prejuízo financeiro e o prejuízo da falta de atendimento à população. Nós já recuperamos mais de 60 veículos leves e pesados, muitos deles estavam completamente sucateados. Para exemplificar, nós recuperamos 3 ambulâncias, praticamente zero, né? Colocamos uma ambulância lá em Rio Grandina, que o pessoal esperava aí aproximadamente uns 15 anos. Colocamos a ambulância no Amparo, que o pessoal também aguardava bastante tempo. Agora a gente está recebendo uma nova ambulância que a gente vai destinar para atender também uma outra comunidade. Então, como é que nós vamos chegar lá na frente? A gente vai ter a nossa usina funcionando o tempo inteiro. Então, cada quilômetro de asfalto que a gente faz é menos um problema, né? Então, a gente não precisa encaminhar equipamento, material, pessoal, estrutura. Então, o que a gente utilizaria de esforços para atender uma demanda de tapa-buraco, por exemplo, já fez o asfalto que a gente não precisa. A gente vai mobilizar para outros lugares, porque muitas das vezes a gente faz uma boa manutenção em uma estrada vicinal, só que demora muito tempo para voltar. Aí, quando volta, tá horrível como está. Pilões, inclusive, nossa equipe já está lá nesse momento aí fazendo as manutenções necessárias. Então, a gente não dá conta com a estrutura que nós temos hoje. E aí, o que vai acontecer no futuro, só para a população entender o quanto que nós vamos evoluir de forma significativa. A usina vai funcionando. Então, a gente vai fazendo as pavimentações, vamos resolvendo os problemas das comunidades. 2, vamos ter equipamentos novos e em maior quantidade. Esses equipamentos novos, eles vão ter maiores e melhores condições para poder atender as comunidades de um modo geral. Quebrou o equipamento, rapidamente vai ser enviada para a oficina terceirizada, ela vai fazer a manutenção e em pouco tempo esse equipamento vai estar sendo reutilizado para assistir aí as comunidades. Então, criando essa rotina de trabalho, eu acredito que daqui uns 2 para 3 anos a gente vai viver uma realidade completamente diferente. Né? As pessoas não vão mais ficar aí desesperadas e reclamando com razão nas redes sociais, como acontecia, por exemplo, no trecho Lumiar-São Pedro, que eles esperavam cerca de 30 anos. Exatamente. Né? Então, uma das grandes conquistas, essa estruturação que a gente está avançando aqui na nossa cidade. E aí, numa perspectiva bastante otimista, prefeito, a usina de asfalto poderia atender a demanda de municípios vizinhos no que se refere às suas necessidades, inclusive gerando receita para os cofres municipais? Bem, a gente já dialogou com alguns prefeitos, inclusive quando a gente firmou o convênio, tinha alguns prefeitos da região, nós já levantamos à época essa ideia, essa proposta, né? Inicialmente alguns tiveram interesse, inclusive a Secretaria Estadual das Cidades, e aí depois não teve muito... Não evoluiu, né? Seria extremamente positivo para todas as partes, né? A gente sempre se coloca à disposição para ajudar, né? E para servir os municípios. Nova Friburgo já é referência no atendimento de saúde, no comércio, na educação, né? E também a gente está aí de portas abertas. Tivemos algumas visitas frequentes do prefeito Pelizo, né? Lá de Sumidouro. Existe aí um interesse da parte dele, foi que mais se aproximou até aqui da gente firmar um convênio
né? Porque se tratando de ente público para ente público, a gente tem que ter toda uma Sem formalização. dúvida, sem dúvida. E é claro, evidentemente, que o município também tem que ter um benefício, porque, por exemplo, a gente gasta muito com combustível, né? Pouco não, é muito que a gente gasta mensalmente. Talvez de uma boa contrapartida de um outro município seria ajudar a gente aqui no funcionamento, né, da nossa usina, ajudando a custear aí, o combustível. Prefeito, um outro tema também, eu diria, ainda espinhoso, mas que já foi mais, é a questão da solução a médio e longo prazo do transporte coletivo municipal. Tivemos momentos de extrema, eu diria, Tensão. desentendimento entre as Sim. partes, com a tensão elevada a um nível máximo, com equívocos de ambas as partes, assim, de uma forma muito neutra, eu avalio desta maneira, tanto no que se refere ao poder concedente quanto à concessionária, mas, salvo melhor juízo, me parece que nesse momento temos uma boa harmonia. Entretanto, a questão não está resolvida, até porque daqui a um pouco mais de 4 meses cessa o contrato emergencial. Qual é a estratégia do Poder Executivo para tratar dessa questão a médio e longo prazo, incluindo-se a inadiável e indispensável licitação do serviço? Bem, primeiro destacar que o Poder Executivo tem, de forma muito transparente e pacífica, tem aí uma relação institucional muito boa com as empresas, de modo geral, dentre eles a empresa que presta o serviço de transporte coletivo aqui na nossa cidade, né? Principalmente através do nosso secretário-geral, do Dr. Rodrigo Asco, do nosso subsecretário de Serviços Concedidos, Dr. Rodrigo Lima. Hoje a gente vive um momento diferente na questão da relação. De bom diálogo. Exatamente, que isso é extremamente positivo. Sem dúvida. Garante uma maior tranquilidade e paz para todos, né? Isso é fundamental. É claro que a gente entende e reconhece que o serviço precisa melhorar muito em vários aspectos, mas também nós, como um poder concedente, entendemos as limitações, dificuldades que a gente ainda está no contrato emergencial, né? E a gente tem aí uma grande expectativa que com a licitação a gente vai conseguir melhorar muito a qualidade do serviço. Porque sendo a empresa Nova ou qualquer outra empresa ou um conjunto de empresas que no futuro preste o serviço aqui, vai ter uma garantia de uma concessão duradoura. Então ela vai poder investir na cidade, né? Então, hoje, né, nos últimos tempos, a gente conseguiu restabelecer algumas linhas, conseguimos fazer alguns ajustes, né, no diálogo permanente com a empresa, reconhecendo que ainda é pouco, que a gente precisa evoluir muito. Mas é claro que a partir do momento que a gente tem um contrato que hoje nos dá o direito, né, de cobrar mais, de aplicar determinadas sanções que a gente não tinha antes, é uma segurança muito maior, tanto para a gente quanto para a empresa. Mas a gente vai conseguir aumentar os níveis a partir da licitação. E como que está a nossa situação hoje? Exatamente. Nós chegamos a contratualizar com o Cefet, lá de Minas Gerais. O Cefet não cumpriu com as suas obrigações, com os seus deveres, né? Infelizmente, ficou protelando. Hoje não, tempos atrás, a gente teve que, então, rescindir o contrato com eles, né? Na verdade, a gente nem conseguiu contratualizar porque eles ficaram demorando tanto. Então, a gente abriu um processo para aplicar sanção ao Cefet e aí a gente avançou, então, para o segundo colocado, que é a COP. A gente já teve algumas reuniões com a COP. Instituição de referência. De referência, justamente. Tivemos algumas reuniões com a COP, reuniões até muito didáticas, né, super interessantes, apresentando alguns modelos de evolução do transporte coletivo no Brasil. Exatamente. Né? Então, a gente tem enxergado algumas possibilidades. Essa é a proposta, evolução do sistema. Exatamente. Então, a gente já enxergou algumas possibilidades, a gente tem sinalizado frequentemente para eles, né, como que a gente espera que a gente consiga atender as expectativas e os anseios de todos aqueles que dependem do transporte coletivo, que é praticamente todo mundo, porque indiretamente o empresário depende do transporte coletivo. Certo, diretamente, eu diria. Diretamente, né? Então, porque
primeiro que ele tem que custear a passagem do seu colaborador, né? E segundo que depende aí da questão do horário, para não ter o atraso, né? Aquela questão toda. Então todos dependem direto ou indiretamente do transporte coletivo na nossa cidade. O que eu posso adiantar e garantir que a gente vai ter um modal diferente, um modal mais moderno. Excelente notícia. Um modal que a gente tem, através da COP, que tem uma equipe técnica altamente gabaritada, que a gente vai dando aí o nosso contorno, né, as nossas intencionalidades, a gente vai revelando para eles e eles vão processando isso tudo dentro de um caminho técnico, né? E aí ele já tem tudo nas mãos, todas as informações aí de como que é o transporte no dia a dia aqui na nossa cidade, quantidade de passageiros pagantes, não pagantes, qual é a realidade do nosso município em relação às linhas, às estradas rurais, quantos passageiros tem determinada linha e outras, gratuidades que tem diretamente o impacto. Então, a gente está num processo de estudo, tem sido bacana essas reuniões, já tem agendado uma próxima agora, para a gente avançar outros passos, né? Eu tenho certeza absoluta, e eu falo com muita convicção, que a gente está no caminho para dar a volta por cima. Em que sentido? Para que Nova Friburgo, no futuro, breve, seja aí uma grande referência do transporte público municipal de qualidade, né? Então, a gente sabe que por diversas vezes houveram algumas preocupações, tipo assim, poxa, mas vai parar o serviço? Não vai. E hipótese alguma, em nenhum momento, o serviço vai ser paralisado, né? Através desse diálogo muito respeitoso, né, com a empresa, a gente tem conseguido evoluir muito, né? Inclusive, a gente entende, né, as questões da empresa. As empresas de transporte coletivo no Brasil inteiro passaram e passam por necessidades. Algumas estão fechando as portas no Brasil inteiro. Prefeito, a nível nacional. Exatamente. Hoje a gente tem aí o transporte publicativo, que é o grande concorrente, né? Então, para as pessoas que moram próximo do centro, por exemplo, né, muitas das vezes ela opta em utilizar o transporte coletivo. Então, impacta, né, diretamente aí na arrecadação da empresa. Né? A gente chegou a um período de pandemia que nós tínhamos aproximadamente aí uns 700 e poucos mil pagantes. Hoje a gente já conseguiu atingir a casa de 1 milhão. Então, vivemos um cenário melhor, né, para todos, né, principalmente aí para a empresa, que dá um respiro a mais. A gente tem frequentemente o aumento dos combustíveis, né? Em alguns lugares do Brasil colapsou, né, a questão do transporte público municipal. Certamente. Empresas em greve, paralisando, fechando as portas, enfim. E a gente aqui respirando, né? Apesar de todas as dificuldades. Mesmo que sob aparelhos, por vezes. Exatamente. Mas, para encerrar esse assunto, eu quero aqui reafirmar o nosso compromisso e reiterar que, principalmente depois que a gente concluir esse procedimento licitatório, nós vamos ter um transporte público com muita dignidade e com bastante qualidade, que vai atender a expectativa da população. Prefeito, para complementar essa sua explicação bastante didática, a previsão é que a licitação ocorra ainda dentro do prazo do contrato emergencial ou terá que ser estendido? Bem, a princípio a nossa intenção é essa, né? Mas a gente sabe muito bem que um estudo minucioso ele demanda um certo tempo. A gente normalmente tem que submeter o edital ao Tribunal de Contas, que em algum momento pode, por alguma circunstância, demorar a liberação, né? E até promover ressalvas. Exatamente. Embora que, com a COP, por ser muito experiente, ela que vai dar toda a retaguarda para a gente, inclusive da elaboração desse edital, nos dá uma maior segurança técnica, jurídica, né? Mas, independentemente disso, a gente, se não tivesse a falha gravíssima do Cefet lá atrás, nesse período a gente já estava aí praticamente licitando. E a gente teria um tempo razoável e satisfatório, com segurança, para dentro aí do contrato emergencial a gente concluir todas as etapas. Para aqueles que não conhecem, a COP é um órgão vinculado à Universidade Federal do Rio de Janeiro. O seu corpo técnico é extremamente qualificado e é demandado por municípios do país inteiro. Eu conheço a COP, é uma instituição de excelência, extremamente técnica e entendo ser bastante qualificada
para o trato deste tema do transporte coletivo, que é multidisciplinar. Precisa ser tratado com riqueza de detalhes, porque envolve, sobretudo, a dinâmica de uma cidade. Prefeito, ainda nesse quesito transporte, quero lhe indagar acerca da complementação da licitação para o transporte escolar, que me parece ainda tem um lote a descoberto. Bem, então, em relação ao transporte escolar, né, já existe uma recomendação do Ministério Público Federal de muito tempo que o município até então não cumpria, que é em relação a dividir por lotes, né? Porque quando você tem um lote só, que antes atendia 105 linhas, e a nossa licitação fez para 115 linhas, evidentemente que a gente praticamente não tem empresa concorrendo, né? E aí, indiretamente, acaba direcionando. Então, a gente atendeu a recomendação do Ministério Público Federal, algumas recomendações do Tribunal de Contas, e aí a gente, pela primeira vez na história, dividiu em lotes. Nessa divisão de lotes, aconteceu que um dos lotes não foi contemplado. Lote 5. Né? Inclusive, eu não estive presente, mas me disseram que na audiência pública o próprio representante da empresa falou que ele não tinha condição Interesse de atender, ele não tinha estrutura de veículos para atender todos os lotes. Então, que bom que a gente dividiu em lotes, porque se ele não tinha condição para atender todos os lotes, se a gente botasse um lote só, primeiro que a gente estaria descumprindo uma recomendação do Ministério Público Federal, também ia até na contramão daquilo que eu entendo ser o mais justo, né, para o município, e também a gente não teria a prestação do serviço, que seria muito pior. Então, por conta disso, a gente também fez pela primeira vez na história o pregão eletrônico que despertou o interesse, né, de uma ou outra empresa. Inclusive, a gente teve empresa que participou agora desse lote restante. Desse lote restante, né, o pessoal fazendo análise lá, parece que a empresa não tem toda a documentação para ser habilitada, né? Então, o critério que é utilizado para uma tem que ser utilizado para outra. Então, se a empresa não tem condição, né, mínima de atender o edital, a gente não pode alguma atropelar o edital, porque o edital é o que comanda o certame. O edital é soberano. É soberano sobre todas as coisas. Então, a gente está avançando aí para resolver a situação da seguinte maneira, que já está praticamente definido. Parte desses lotes, a gente com a estrutura própria já tem conseguido dar uma assistência com os nossos próprios veículos, né? Micro-ônibus da própria Secretaria Municipal de Educação. E a outra parte, né, diante de toda essa dificuldade, nós faremos aí um aditivo com a empresa, porque assim, como é parcial, ela vai ter condição, já sinalizou positivamente para a gente, que vai ter condição de atender o restante dessa demanda, né? Então, todas as nossas crianças serão assistidas, né? Inclusive, a gente, até por uma questão de segurança, e temos pensado em uma forma melhor de assistir as nossas crianças. A gente, ao longo do ano, vai estar fazendo algumas aquisições, né, de alguns veículos para que situações emergenciais como essa, nós temos aí uma estrutura com capacidade para poder atender. E também a gente estuda aí possibilidades, inclusive, pelo menos que parcialmente a gente assuma mesmo esse serviço, porque já que a gente tem empresa contratada para poder fazer a manutenção dos veículos, que é o nosso maior desafio, a nossa maior dificuldade, pode ser um bom caminho, inclusive pensando em economicidade. Sem dúvida, uma boa alternativa, e também entendo que o município, de certa maneira, rompe a dependência. Exatamente. Com a empresa que tem prestado esse serviço de transporte escolar. Inclusive, Zuri, aproveitar que Sim. em uma das reuniões lá com o pessoal da COP, a gente mostrou para eles, né, qual a nossa realidade do transporte escolar, e a gente pediu também que eles fizessem uma análise, um estudo aprofundado, porque será que, pelo menos em alguns trechos, não valeria a pena, né, a gente, um exemplo, aumentar um valor de subvenção para a empresa? Porque o que acontece por muitas das vezes? De maneira que ela fizesse transporte escolar. Exatamente. Sim. Porque acontece muitas das vezes com o transporte coletivo comparado com o transporte escolar. Às vezes o ônibus, o micro-ônibus, ele vai e faz o mesmo trecho do transporte escolar. Em algumas outras ocasiões, o transporte escolar faz um trecho adicional. Exatamente. Ele vai para mais longe. Exatamente. Né? Então, será que não valeria a pena a empresa ir também para esse mais longe, né? E a gente, pelo menos parte desses recursos... remunerar. Isso tudo pode até impactar na tarifa, por exemplo. Talvez a gente consiga até
ter uma tarifa mais atrativa, né, para a população, que é interesse de todos, que é menos veículos, menos problema em relação à mobilidade, impacta positivamente no cálculo tarifário, e a gente tem estudado também dentro desse novo modal, até essas regiões mais distantes, ao invés de a gente ter um ônibus que sai do centro e vai para lá, né, como a gente tem aí Boa Esperança, Gaudinópolis, Rio Bonito, Macaé de Cima e essas áreas lá, por exemplo, será que não seria melhor a gente ter aí menos ônibus, mas com maior frequência, ligando centro a Lumiar, por exemplo, e lá a gente ter um veículo, pode ser van, pode ser micro-ônibus, que vai, alguns deles dando maior acesso e mais tempo de horários e itinerários aí para a população, né? Então a gente está estudando isso tudo justamente para a gente garantir um transporte cada vez mais qualificado no futuro. E a gente hoje, Zuri, e cada um dos telespectadores da Cidade Real, a gente tem feito essa análise conjunta, pensando no transporte coletivo e o transporte escolar. Me parece, prefeito, encerrando esse tema, que a proposta, a intenção do Poder Executivo, que é o poder concedente, em oferecer um modal de transporte moderno, mais atualizado, mais ágil, mais confortável, faz toda a diferença, porque contempla o interesse de todos os envolvidos, do poder concedente, da concessionária, dos usuários, dos empresários. Eu não tenho dúvida que seria um avanço extraordinário, quiçá, inclusive, prefeito, tendo circulando na frota ônibus elétrico, que é o futuro, sim. É o futuro Exatamente. Do transporte coletivo. E aproveitar que a gente está falando sobre essa temática, sim, amigo, trazer aqui uma excelente notícia que na última reunião que a gente teve com os representantes da empresa, a gente fez um pedido, né? E o pedido que nós fizemos é que fosse desenvolvido um aplicativo para que o usuário do transporte coletivo pudesse ter acesso às informações igual ele tem do transporte por aplicativo, e que ele está em um determinado ponto, ele saber aproximadamente quanto tempo falta para que aquele ônibus que ele deseja embarcar falta para chegar naquele ponto. Isso é bastante positivo, porque faz com que as pessoas consigam se organizar melhor. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Então, já houve aí um compromisso firmado pela empresa, né? Eles estão desenvolvendo esse aplicativo, muito em breve a gente vai lançar para a população e vai ser um ganho substancial. Você imagina, sem dúvida. Às vezes a pessoa está na sua casa e 10 metros da casa dela tem um ponto de ônibus, né? Ela não precisa sair sem antes ter uma ideia de mais ou menos qual horário que o ônibus vai passar ali. Embora a empresa tenha grupos de WhatsApp, mas isso precisa evoluir. E aí, prefeito, se me permite também a colaboração, a sugestão, colocar nos pontos de ônibus que tenham abrigo um QR Code. Sim. Porque hoje todos, sem exceção, dispõem desse aparelho. E poderia, mediante a câmera do seu celular, baixar esse aplicativo para o seu celular. Quer dizer, um acesso extremamente facilitado. Prefeito, nós vamos encerrar esse bloco, até porque o tempo aqui me parece que é igual o tempo do seu mandato, passa muito rápido. E é verdade, muito rápido. Não é verdade, amigo? Passa muito rápido. Entretanto, nós temos algumas questões aqui derradeiras que precisamos tratar a seguir. Muito bem, depois do intervalo, retornaremos com esta conversa muito informal, mas extremamente esclarecedora, com o prefeito municipal, Johnny Maicon, que comparece com a devida tranquilidade, serenidade. Me confessou, inclusive, nos bastidores, que é um momento de serenidade, diferente do que acontece em seu gabinete, onde as demandas são frequentes. Porque aqui ele está na companhia de pessoas companheiras, conhecidas, temos um serviço de bordo com café, com empadão, com bolo de maracujá, com água gelada, ou seja, a tranquilidade é total. Me disse tão somente que lamenta
porque na sequência de trabalho ele retornará ao gabinete, onde a sua mesa está repleta de problemas. Depois do intervalo, retornaremos na reta final deste programa especial do programa Cidade Real. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Momentos de pânico na TV. O apresentador teve que se deslocar aqui rapidamente do estúdio para a central técnica para ajustar determinadas questões técnicas. Prefeito, estamos aí na reta final do programa. Entretanto, precisamos ouvi-lo acerca da avaliação do seu mandato. Lembro-me que quando aqui esteve em dezembro, e eu lhe fiz essa mesma indagação, Sua Excelência disse o seguinte: Zuri, quando eu estava na Câmara Municipal, que usava lá a tribuna Laura Milheiro de Freitas, eu tratava de um tema. Vereador trabalha por demanda única e por vez. Agora, me disse naquela ocasião, eu tenho que tratar de todas as demandas do município. Isto posto, qual é a avaliação do seu mandato praticamente 1 ano e meio após tomar posse? Bem, Zuri, na verdade, assim, a gente desde o início, e principalmente nos primeiros momentos, a gente esteve o tempo inteiro apagando muitos incêndios, porque a gente tem uma demanda reprimida gigantesca que é um acumulado aí de problemáticas na cidade. Então, a gente apagou muitos incêndios. Hoje, a gente continua apagando, mas menor intensidade. A gente tem plantado muitas sementes e até agora colhemos poucos frutos. Vai chegar um momento em que a população vai começar a desfrutar de bons frutos e de excelentes resultados. Bem, até aqui tem sido um grande desafio. A gente tem se dedicado ao máximo, temos nos abdicado de muitas coisas. Por exemplo, na última sexta-feira, só para exemplificar, eu tive o dia inteiro percorrendo as comunidades de Macaé de Cima, Rio Bonito. Já fui lá algumas vezes, ouvi os moradores, esteve lá no nosso espaço que a gente desapropriou no ano passado, que era uma pousada e hoje é uma unidade educacional, né? Tivemos aí tomando café na casa das pessoas e cheguei na prefeitura quase que à noite. E com muito problema, como hoje também, terminando aqui a gravação, eu tenho que ir para a prefeitura sem hora para sair. Porque enquanto eu não estou satisfeito ou chego ao meu limite humano da exaustão, eu não consigo parar, eu fico inquieto, porque
a nossa paixão por Nova Friburgo não é apenas verbal, mas é pelo pulsar dos nossos corações. É o que nos une. É o que nos une e a gente ama tanto Nova Friburgo que quanto mais a gente trabalha, quanto mais se dedica, quanto mais a gente faz, quanto mais a gente derrama suor em favor de uma cidade melhor, ainda assim eu penso que é pouco. Tanto é que diversas vezes nas ruas a gente tem as críticas, tem reivindicações, tem reclamações, tem ideias e temos, graças a Deus, muitos elogios, né? Porque a nossa vida, a gente continua andando na rua, a gente vai na feira, a gente vai no shopping, né? Ontem mesmo estava no shopping lá com a minha filha, com a minha esposa, né? E as pessoas param, conversam com a gente e muita gente elogia, né, os avanços significativos que a nossa gestão tem conseguido até aqui. Mas eu sempre tenho os pés no chão e digo o seguinte, olha, a gente tem estado feliz por tudo aquilo que a gente alcançou e conquistou até aqui, mas eu, particularmente, tenho um inconformismo muito grande no meu interior. Inconformismo do que a gente fez até aqui, não, mas diante do que a gente entende que o município pode e vai chegar, né? A gente tem trabalhado muito nos bastidores, muita coisa boa está para acontecer, né? O segundo semestre a gente já vai começar a ter uma situação melhor. Eu estava dizendo agora há pouco de bastidores, a gente está preparando um grande Natal, vai ser o maior Natal da história de Nova Friburgo, teremos grandes surpresas, já começamos desde os primeiros dias de 2022. Né? Então, a gente tem trabalhado com muito planejamento e eu posso assegurar que ao final do nosso ciclo de gestão, o município de Nova Friburgo vai estar muito mais organizado, muito melhor estruturado, equilibrado contabilmente, credibilizado, respeitado e nós vamos avançar muito na questão da atratividade para que outras pessoas queiram vir para cá e, é claro, também vamos avançar muito com o desenvolvimento econômico e social, né? E isso vai fazer com que a população alcance uma melhor qualidade de vida. E chega no futuro, 2024, a gente sendo renovado ou não, quem estiver depois da gente tem o dever de fazer muito mais, porque esse processo de reestruturação, ele é muito penoso, ele é muito desgastante. Então, a gente está construindo alicerces, estabelecendo mecanismos de proteção ao erário, de proteção ao servidor público municipal e lá na frente a gente vai estar colhendo muita coisa boa em favor da nossa cidade. Então, apesar de todas as pressões, apesar dos apedrejamentos, dos percalços, apesar de tudo aquilo que a gente enfrenta no nosso dia a dia, é muito honroso servir uma cidade tão importante como Nova Friburgo para o Brasil. Então, o meu coração se alegra, né? Todo dia Deus me dá muita força, muito ânimo, né? E um dos maiores prazeres que eu tenho na minha vida é servir a minha cidade e contribuir para que ela alcance níveis cada vez melhores. Prefeito, diante dessa sua avaliação de mandato, que evidentemente será renovada ao término desse exercício, até porque já lhe comuniquei que também agendarei o seu retorno no mês de dezembro para promovermos aquela avaliação do exercício e certamente essa indagação se repetirá. Mas, por conta da coincidência de datas, de estarmos justamente ouvindo a autoridade máxima do município no dia do aniversário da cidade, em que Nova Friburgo comemora 204 anos, queremos ouvir a sua saudação pelo aniversário. É aquela saudação que normalmente as autoridades fazem numa ocasião solene, que evidentemente não se trata dessa situação, mas tratam da questão de forma, eu diria, institucional, saudando, não exatamente, e evidentemente não o faria, porque lhe conheço razoavelmente, uma exaltação ao seu mandato, mas sim a Nova Friburgo. Isto posto, queremos ouvi-lo. Bem, Zuri, quero aqui agradecer muito essa oportunidade de estar aqui no dia 16 de maio. Hoje, todos nós que amamos a nossa cidade, estamos aí agradecendo a Deus por 204 anos de uma história linda, fascinante, extraordinária, que encanta a todos nós. Quero aqui parabenizar a resiliência do povo friburguense, enfrentou a tragédia climática de 2011, a que mais impactou, né, o Brasil, e toda a nossa população tirou força de onde não tinha e conseguiu se reerguer.
Da mesma forma, aí, nesse período pós-pandemia, né, hoje o município é um destaque no cenário estadual e nacional, na geração de empregos, no desenvolvimento econômico, na abertura de novas empresas, e isso tudo é principalmente a garra, a determinação, a capacidade e o potencial de cada um de vocês friburguenses. Então, se a gente tem essa história lindíssima, se a gente conquistou tantas coisas boas até aqui, temos perspectivas, e o nosso coração nutre a esperança de cada vez mais alcançarmos níveis maiores, é porque você, friburguense, faz parte aí dessa história incontestável e que coloca o Nova Friburgo como um grande destaque, um grande protagonista, Zuri, na região, no estado e em todo o nosso país. Então, em nome de todos os munícipes, o nosso agradecimento a todos vocês que fizeram e fazem parte aí dessa história magnífica. Prefeito, precisamos encerrar renovando os nossos agradecimentos pela sua presença. Evidentemente que sabemos que o contraditório, por vezes, incomoda, mas é saudável e democrático. Sua presença aqui, esclarecendo, forma opinião. Colabora para que a população entenda a versão oficial, que nem sempre é contemplada. As mídias, de uma forma geral, sobretudo aquelas mídias subalternas, privilegiam as informações que criam radicalismos, intolerâncias. Quando aqui comparece, oferece à população, aos contribuintes que pagam toda essa conta, a oportunidade de conhecer melhor as dificuldades de um mandato que tem por missão gerir uma cidade do porte, da importância de Nova Friburgo. Por isso que a sua presença sempre é importantíssima. E quando me refiro à sua presença, é do prefeito municipal. O programa Cidade Real, desde a sua existência, sempre contemplou a presença do prefeito municipal durante esses 14 anos. Por isso que reitero os nossos agradecimentos, a sua deferência, a sua cordialidade e a sua gentileza em disponibilizar esse tempo na sua agenda para, sobretudo, atender a população friburguense, que merece o nosso carinho e o nosso respeito. A direção da TV Zoom e a nossa produção sentem-se honradas com a sua presença. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, Zuri. É sempre um prazer estar nessa programação riquíssima de informação, sempre com muita imparcialidade, sem apresentando dúvida aí a verdade à população. Então, estamos aí prontos sempre para poder servir e estar participando de muitas outras programações. Espero um dia chegar lá aos meus 80 anos, estar aqui com você. Certamente, amigo. Com você aqui na entrevista. Trazendo experiência vivida. 50 anos atrás. Exatamente, perfeito. Muito bem, precisamos encerrar aqui definitivamente os nossos trabalhos, entendendo mais uma vez que o programa Cidade Real cumpre a sua missão, a sua saga. Até porque, nesse momento, o jornalista Fernando de Moraes Pereira, diretor de jornalismo da emissora, nos assiste atentamente. Ele é muito rigoroso, muito criterioso, mas me parece que, pelo seu semblante, ele se dá por satisfeito com o conteúdo dessas 2 edições consecutivas. Que Deus sempre nos proteja, nos abençoe e nos ilumine neste dia e por diante aqueles que têm o comprometimento de defender os interesses coletivos e nobres, e honestos, e sinceros, e transparentes por Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem, parabéns e até a próxima edição.
Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.